Alguns dos personagens de Bluey escondem problemas de saúde e levam uma vida muito difícil. Será que você tem coragem de descobrir quais cachorrinhos estão sofrendo na série? Bingo! Se existe uma personagem que está enfrentando um problema de saúde, com certeza é a Bingo. Essa cachorrinha apareceu no episódio da peça de teatro da cachorrinha Bambi, criada pela Bluey. E infelizmente, nós vemos que a irmã da protagonista está doente. Pelo que a própria Bingo fala, ela ficou internada no hospital e gostaria de voltar para casa. Mas talvez o problema seja ainda mais sério, porque a médica está sentindo a respiração da Bingo. Naquele momento, a doutora diz que a respiração da Bingo está muito forte e que isso é uma boa coisa. Mas quem não prestou atenção não percebeu o que está escondido nessa fala. A médica diz que Bingo precisa ficar no hospital por mais uma noite em observação, logo depois de medir a respiração dela. E isso quer dizer que em algum momento a Bingo estava com dificuldades para respirar, o que com certeza é uma coisa muito perigosa. Há muito tempo existe a teoria de que a Bingo tem problemas de saúde, e esse episódio mostra como a cachorrinha pode estar sofrendo. Mas não se preocupe, porque nós sabemos que ela vai ficar bem. Até porque o final do episódio, surpresa, mostra que a Bingo cresceu e se tornou adulta. Mas será que ela continua doente? Vamos descobrir sobre isso e muito mais agora mesmo. Você sabe o que está começando? É mais um Super Team Vídeos! Chili. Infelizmente, uma outra personagem que deve estar com um problema de saúde é a Chili. Nós sabemos que ela já perdeu um filho no passado, provavelmente porque as fêmeas da família dela, como a sua mãe e irmã, tiveram o mesmo problema. Mas no caso da Chili, pode ser algo mais profundo. Perder um filho, com certeza, é uma dor terrível. E talvez a senhora Hiller sinta uma tristeza profunda por causa disso. No episódio Relaxar, da terceira temporada, ela aparece lendo um livro que fala como ser feliz. E ela faz isso enquanto está em uma viagem de férias com a família. É quase certo que a Chili nunca superou a perda do seu primeiro filho, e que por isso ela precisa de ajuda não só de livros, mas também de médicos e remédios. Será que é isso que está acontecendo? Vamos descobrir quando lançar a quarta temporada. Vovô Bob. Você sabia que o vovô Bob, o pai do Bandit, pode estar doente também? No caso dele, nós estamos falando da memória. No episódio Conto de Fadas, a história do Sr. Hiller mostra que o vovô Bob não se lembrava nem mesmo do nome dos seus filhos. E isso é uma prova de que ele pode ter alguma doença que faz ele esquecer das coisas. Mas não é só isso. No episódio do casamento da Frisk com o tio Zé, nós descobrimos que ele viajou para a Índia porque precisava se reencontrar. E isso pode ser uma pista de que ele está esquecendo das coisas. Talvez você possa fazer a mesma pergunta que a Muffin sobre o que exatamente o vovô Bob estava procurando. E a resposta está na cara. Ele está revivendo as experiências que teve na vida porque ele está esquecendo delas. E isso é muito triste. Tomara que o vovô Bob fique bem. Vovô Mário. Mas o outro vovô da Bluey e da Bingo também está passando por alguns problemas. O pai da Chili tem alguma doença do coração, e nós descobrimos isso no episódio Avô, da 29ª da segunda temporada, quando a senhora Hiller leva as filhas para visitar o lugar onde ela cresceu. Mesmo o episódio não falando isso com todas as palavras, fica claro que o vovô Mário teve um infarto, e que o médico disse que ele precisa descansar e se alimentar de comidas mais saudáveis. E isso é um detalhe que deve voltar para a história na próxima temporada por um motivo muito importante. O pai da Chili vai ser avô de novo. Isso porque a tia Beth está esperando o seu primeiro filho e ele precisa ver o seu novo neto crescer, você concorda? Será que o pai da Chili está cuidando da saúde? Essa é a obrigação dele. Senhora Carol. Uma outra personagem que tinha problemas de saúde era a Senhora Carol, que é a mãe da Chili. Essa personagem já perdeu a vida, mas ela entra para nossa lista por um motivo muito importante. Talvez as filhas dela e também as netas possam ter o mesmo problema de saúde que ela teve. Isso porque algumas doenças são comuns em algumas famílias, e isso é um detalhe que precisa chamar a sua atenção. A senhora Carol morreu por uma doença conhecida como câncer. Nós sabemos disso por causa do episódio Dragão. Isso porque, na história desse episódio, a mãe da Chili é mencionada várias vezes, e a palavra dragão é uma forma de falar sobre essa doença. Ou seja, a senhora Carol perdeu a vida por causa disso. Se
for verdade, então a Tilly, sua irmã mais velha e as filhas dela precisam cuidar bem da saúde. Tomara que ninguém fique doente. Você gostaria de fazer parte da família da Bluey? Comenta a hashtag Bluey pra gente se conhecer. E se você ainda não é inscrito, já sabe o que fazer. Clica aí e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Tia Beth. E já que nós estamos falando da família da Tilly, está na hora de mostrar um pouco do que pode ser o futuro da irmã dela, a tia Beth. Essa personagem tem alguma doença que impede ela de ter filhos. Pelo menos foi o que todo mundo pensou quando nós conhecemos a personagem na terceira temporada. A Tilly fala pra Bluey que a sua irmã tem um grande sonho, que é se tornar mãe, mas que algumas coisas não foram feitas para acontecer. Quando essa cena foi ao ar, nós imaginamos que a irmã da Tilly sofria de uma doença. Talvez uma versão muito pior do que a própria Tilly tem. Mas quando a Beth aparece grávida no final da terceira temporada, fica claro que ela pode sim ter filhos, mas que isso pode ser uma coisa muito perigosa para ela. Será que a irmã da Tilly está colocando a própria saúde em risco para ter um filho? Vamos descobrir na próxima temporada, já que o novo filhote deve nascer nos primeiros episódios. Doug. Você lembra do Doug? Estamos falando daquele cachorrinho que não consegue escutar e fala com linguagem de sinais. Se você prestar muita atenção no Doug durante o episódio do Tartaruguito, vai perceber que ele é um cachorrinho normal e cheio de energia que adora brincar no parque. A única diferença é que ele não é capaz de escutar. É muito importante que você entenda que o desenho não confirmou se o Doug é surdo desde que nasceu ou se ele perdeu a audição por algum outro motivo. Também é importante deixar muito claro que o caso do Doug precisa de muito cuidado. Isso porque ele é um menino normal e falar que o que ele tem é uma doença pode não estar correto. Para entender melhor esse personagem, nós vamos precisar de mais episódios com o cachorrinho. Isso seria ótimo, não é mesmo? Tomara que ele apareça mais na próxima temporada. Monkey Jocks. Lembra do episódio Senhor Monkey da segunda temporada? Essa história mostra um cachorrinho doente no hospital que ganha de presente da mãe o antigo brinquedo da protagonista, o Senhor Monkey Jocks. Se você prestar bem atenção, vai perceber que a mãe do cachorrinho é, na verdade, a balconista que trabalha na loja de brinquedos do centro da cidade, onde a Bluey e a Bingo compraram um presente de aniversário da Muffy. E isso é bem estranho de imaginar, não é verdade? Se ela trabalha em uma loja de brinquedos novos, por qual motivo ela pegou um boneco usado da Bluey para o seu filho que está doente? Talvez a resposta seja que, na verdade, a mãe daquele cachorrinho esteja gastando todo o dinheiro com remédios. Será que aquele cachorrinho está bem? Tomara que ele apareça na próxima temporada. Irmã. A irmã da Indy também é uma cachorrinha que tem alguns problemas de saúde, mas tem uma boa notícia, porque ela com certeza deve estar se recuperando agora mesmo. No episódio Bebê Prematura, da primeira temporada, nós descobrimos que a irmã da Indy nasceu antes do esperado, ou seja, ela ainda não estava pronta para nascer e por isso teve que ficar no hospital se recuperando. A irmã da Indy deve ter alguns problemas para respirar e não pode ficar perto de muitas pessoas para não pegar uma doença. Hoje, a cachorrinha deve estar se recuperando, mas é importante colocar ela na nossa lista porque, infelizmente, a personagem teve que lutar pela vida já nos seus primeiros dias. Cacau. No episódio TV Show, nós descobrimos que a Cacau teve um problema sério de saúde que deixou todos os pais da escola da Calypso preocupados. A Poodle Rosa estava com vermes na barriga, e isso é muito sério, porque além de fazer você passar mal, os vermes podem ser transmitidos para outras pessoas. Foi isso que deixou o Bandit super preocupado, porque era um risco para Bluey. Naquele dia, a cachorrinha teve que sair cedo da escola para ir até a farmácia comprar remédio, mas além disso, a Cacau provavelmente passou por um longo tratamento. Isso porque expulsar vermes do seu estômago pode ser fácil, mas é bem demorado, então deve ter sido uma recuperação difícil para ela. E se você ainda não é inscrito, já sabe o que fazer, clica aí e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Bandit. Ainda falando sobre o episódio dos vermes no estômago da Poodle, você já se perguntou o motivo da Bluey e da Bingo estarem na mesma farmácia que a amiga? Naquela história,
O Bunty estava levando as filhas até a farmácia porque ele precisava comprar algumas vitaminas. Não que ele estivesse doente, mas essa história deixa claro que o Sr. Hiller está ficando cansado. Talvez ele devesse cuidar mais da saúde. Idosa. Lembra daquela senhora que comprou o carrinho de vovó? Ela não era nada simpática, não é mesmo? Ninguém gosta dela. Mas essa personagem também está passando por algum problema de saúde, já que ela apareceu no episódio Carrinho de Vovó para comprar uma máquina que ajudasse ela a andar. Realmente, é de se esperar que uma pessoa já idosa tenha dificuldades para andar, mas ao ponto de precisar de um carrinho é porque o problema deve ser sério. Por isso, essa personagem entra para nossa lista, mesmo você não gostando dela. Mackenzie. O Mackenzie não está exatamente doente, mas ele sofre de um trauma do passado porque ele acreditou que a mãe havia abandonado ele. Isso é um problema que só pode ser resolvido ou com a ajuda de um psicólogo ou com uma visita da Calypso em seus pensamentos. A gente sabe que esse trauma do Mackenzie fez ele sofrer muito e até afastar os amigos. Hoje, o nosso Border Collie está bem, mas ele sofreu muito antes disso. Jack Russell. O melhor amigo do Rusty, o Jack Russell, também é um cachorrinho que precisa cuidar bem da saúde. E talvez ele até precise de alguns remédios. Já está claro para alguns fãs que o Jack sofre de uma condição chamada TDAH. Isso não é exatamente uma doença, mas ela exige cuidado porque as pessoas que são como o Jack têm uma cabeça que funciona diferente das outras, às vezes com pensamentos muito rápidos e às vezes muito devagar, tirando a atenção de assuntos que são importantes. E existem pessoas que até mesmo precisam tomar um remédio especial para conseguir fazer trabalhos simples, como fazer a lição de casa ou tomar banho. E é por isso que o Jack é um personagem que precisa entrar para nossa lista. Salsicha. Você já percebeu que o colega de escola da Bluey, o Salsicha, é um cachorrinho que pode ter um problema de saúde bem pesado? No episódio do casamento da Frisky, ele não está na cena da escola e também não aparece na festa da família Hiller, mesmo a mãe dele sendo convidada. Nós sabemos que ele pode estar com problemas por causa da espécie dele. O Salsicha é um cachorrinho da raça Dachshund, e no mundo real, esse tipo de cachorro tem muita facilidade em desenvolver dores nas costas. Por causa da coluna que é muito longa e das patas que são muito curtas, é normal encontrar um Dachshund que sofre de muitas dores nas costas. E deve ser por isso que o amigo da Bluey sumiu em um dos episódios mais importantes da história. Será que ele vai ficar bem? Nós vamos descobrir isso na próxima temporada ou no filme de Bluey que chega no cinema no próximo ano. Falta pouco, mas até lá você pode continuar com a gente. Tem 2 vídeos super divertidos esperando por você. Valeu e até a próxima!